Alô, comunidade! Boa tarde, Brasil! Sextou e o ICL Urgente começa agora com as principais informações, notícias do Brasil e do mundo, sempre às 5 horas da tarde. Sempre ao vivo com a gente na atualização de notícias, a Laura Couto. Boa tarde, Laura. Muita gente aí na nossa escuta, além do povo da internet, né? Pois é, Rodrigo. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está nos acompanhando pelos canais do Eduardo Moreira, Instituto Conhecimento Liberta aqui no YouTube. Boa tarde também para quem está nos assistindo pela Pop TV em Sobradinho e em Porto Alegre e para quem está nos ouvindo na Rádio Cultural FM no Rio Grande do Sul e pela Web Rádio São João em Quixadá, Rodrigo. Muito bom, do Rio Grande do Sul ao Nordeste, Quixadá. O ICL chegando também pelas ondas do rádio para todo o Brasil. Boa tarde para Laura, boa tarde para você que mora nesse país em que a TV Globo e o Jornal Nacional saíram em defesa dos ricos. Passaram um recibo danado. Não sei se você assistiu ontem. A gente já não vê Jornal Nacional, né? Mas ainda tem muita influência. É a velha parceria. Mas a Globo passou um recibo, abriu um tempão para criticar o PT, a esquerda, por terem feito esta campanha vitoriosa nas redes, pedindo a taxação dos super ricos. A campanha BBB, para taxar bilionários, bancos e bets, patrocinadores em geral dos programas da Globo. Então, a Globo saiu em defesa dos super ricos. Daqui a pouco a gente vai trazer mais detalhes sobre isso dentro de um contexto importante na política. Já já vamos falar mais sobre esse fato relevante aí na comunicação, mostrando um movimento também na política nacional. Outro fato relevante que faz parte dessa articulação da direita tradicional, dos empresários, etc., foi a decisão de hoje do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Ele suspendeu hoje os efeitos de todos os decretos que tratavam sobre o IOF. Moraes determinou uma audiência de conciliação entre governo e Congresso. Eu não lembro de outra decisão desse tipo, mas Moraes marcou uma audiência de conciliação para o dia 15 de julho no plenário de audiências do STF em Brasília. O ministro Moraes é o relator de ações que tramitam na corte envolvendo esta polêmica do IOF. Com isso, todos os decretos do presidente Lula que propunham reajuste do imposto estão suspensos, bem como o decreto legislativo aprovado no Congresso pelo Centrão e que havia derrubado a decisão presidencial. Então ele zerou o jogo. Ele zerou o jogo. Cancelou o decreto do legislativo, mas também cancelou o decreto original do presidente Lula. É importante, importante. Algumas pessoas interpretam assim, é uma não decisão, porque ele cancelou tudo e pediu que eles se conciliem. Mas é uma decisão, porque significa que o governo não consegue ajustar suas contas. Já já vou falar mais sobre isso. Já já vou falar mais sobre isso. A decisão de Moraes gerou reação de parlamentares em Brasília e alguns, né, que estão na Europa, naquele festival lá em Lisboa, promovido pelo Gilmar Mendes. Conta mais pra gente, Laura Couto, o presidente da Câmara parece que gostou da decisão do Alexandre de Moraes, né? Rodrigo, isso mesmo. Em uma publicação no X, o Hugo Mota, que está lá em Lisboa, disse que a decisão do Moraes está em sintonia com o desejo da maioria do plenário e da sociedade. O Mota também ressaltou que a casa vai sempre continuar aberta ao diálogo para discutir sobre esse tema do IOF. Eu trouxe aqui um trecho do que ele escreveu. Ele disse o seguinte: a decisão do ministro Alexandre de Moraes evita o aumento do IOF em sintonia com o desejo da maioria do plenário da Câmara dos Deputados e da sociedade. Continuamos abertos ao diálogo institucional com respeito e serenidade, sempre em busca do equilíbrio das contas públicas e do crescimento sustentável da economia. A Advocacia-Geral da União seguiu na mesma linha do Hugo Mota e disse que a decisão do Moraes reafirma o compromisso da separação dos poderes, Rodrigo. Pois é, então você, teoricamente, Laura, pelo que você leu aí, quer dizer, Hugo Mota falou bem da decisão, porque disse, está em consonância, né, com o desejo da sociedade de não ter aumento de imposto, só que não, porque é aumento de imposto para rico. E a AGU disse, tudo bem, ele mantém o compromisso da separação entre os três poderes. A gente teve outras reações do lado, vamos dizer, governista. Eu vou ler aqui, ó. Gleisi Hoffmann ressaltou que o governo buscava desde sempre o diálogo, né, em relação a esse tema e que agiu com responsabilidade para cumprir o arcabouço fiscal. Aqui a mensagem da Gleisi, eu não vou ler inteira, que ela é longuíssima,
Mas ela diz, vamos aguardar que a audiência marcada pelo Alexandre de Moraes resulte numa solução negociada sobre o decreto do IOF, porque o risco é não ter decisão nenhuma. E aí como é que fica? Vai ter que cortar em verba de educação e saúde, como deseja o Hugo Mota? Por isso que, no meu entendimento, o Alexandre de Moraes promoveu um empate que a essa altura interessa mais ao Centrão do que ao governo. Essa é a minha leitura sobre o caso. Não é que tenha sido uma derrota total para Lula, não foi, mas foi um empate que interessa mais ao Centrão. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também falou sobre o assunto numa entrevista a jornalistas hoje. Vamos trazer aqui a repercussão, a fala do Fernando Haddad sobre essa importante decisão tomada pelo Alexandre de Moraes. Haddad, todo combate à sonegação tem impacto arrecadatório. Agora, o que nós vamos demonstrar é que não houve um aumento linear do IOF. Nós corrigimos o que nos parecia equivocado do ponto de vista da sonegação. Então, as pessoas que estavam usando operações financeiras de maneira indevida foram bloqueadas pelo decreto. Só que o decreto não vale mais. Então, o governo, no meu entendimento, colheu aí uma complicação para fechar suas contas em 2025. Do lado da direita, nós temos a manifestação do senador Flávio Bolsonaro. Claramente, os bolsonaristas não gostaram do que viram lá no Supremo. Eu vou ler aqui, a gente não tem a reprodução, mas eu vou ler aqui o que disse o Flávio Bolsonaro. Um único juiz, adivinha quem, suspende decisão dos plenários da Câmara e do Senado tomadas por ampla maioria. O decreto que revogou o aumento de imposto proposto por Lula aconteceu porque o aumento era ilegal, tinha caráter meramente arrecadatório, blá, 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 blá. Então, Flávio Bolsonaro não gostou. Fica claro que o bolsonarismo foi excluído desse acordão. Aconteceu um acordão lá em Lisboa. Sentaram-se ministros do Supremo, representantes do Centrão, alguns representantes do governo Lula e tomaram a decisão. Interrompa-se esse conflito que está ganhando força nas redes e pode transbordar para as ruas. Já transbordou. Teve até ocupação do Banco Itaú aqui na Faria Lima. Os bolsonaristas não participaram, se sentiram derrotados e alijados por esta decisão do Alexandre de Moraes. E havia um mal-estar grande do lado do Centrão. Então, bolsonaristas alijados por essa decisão. E o Centrão mais satisfeito, porque ele estava apanhando sem parar. A campanha para taxar os super ricos era e é um sucesso, a tal ponto que, como eu disse aqui na abertura do ICL Urgente, a Globo foi obrigada a abrir 6 minutos do Jornal Nacional para uma matéria enviesada, editorializada, em defesa dos super ricos. A gente não pode rodar a matéria aqui, nós temos aqui alguns prints, como a gente chama, a captura de tela, assim, quadro parado, a bancada do Jornal Nacional mobilizada para fazer o quê? Para criticar a campanha do PT e da militância de esquerda. Aqui, ó, o Bonner e a Renata leram uma cabeça, como a gente chama, que é assim a introdução da matéria, falando assim, há uma campanha nas redes sociais atacando o Congresso, ricos contra pobres, isso é muito perigoso para o país, blá, 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 blá. Ou seja, é o famoso sentiu Galvão. E aí mostraram os vídeos que estão rodando aí na internet, a gente tem aqui, no meio da matéria do JN, passaram um daqueles vídeos, dizendo que os pobres no Brasil, os trabalhadores, é que carregam o peso dos impostos. É a próxima tela, a gente pode colocar aqui, por favor. A próxima tela. Estava na matéria, ó. Tem aqui o logotipo da Globo. Então eles rodaram o vídeo, dizendo que o trabalhador é que carrega o peso dos impostos e disseram, mas veja bem, que perigo, estão jogando pobres contra os ricos. Quando o Congresso protege os bilionários, aí a Globo não faz matéria nenhuma, mas ficou preocupada com esta onda que ganhou as redes. E foram ouvir quem para criticar esses vídeos que ocuparam as redes? Foram ouvir o Armínio Fraga, que é a nossa próxima tela aqui, economista ligado ao PSDB, velho defensor do Estado mínimo. Está aqui, ó, o Armínio Fraga, de olhos sempre fechados para os mais pobres, e ali cumprindo o papel de defender a tese da Globo. 6 minutos, gente. 6 minutos de Jornal Nacional é uma eternidade. Matérias lá, geralmente eu trabalhei lá como repórter.
2 minutos no máximo. 6 minutos é só quando morre o Papa ou quando a Globo tem interesse. Ouviram Armínio e ouviram um bolsonarista chamado Zucco, que é a próxima tela que eu também separei aqui, nesse abraço dos afogados. Então passaram o recibo todos eles juntos. Bolsonarismo, Armínio Fraga, neoliberais, extrema-direita, Faria Lima, todo mundo achando ruim que a esquerda tenha saído das cordas e ido para o embate ideológico. Por quê? Porque o PT e o Lula resolveram agora ser radicais e revolucionários? Não, porque o Centrão descumpriu o acordo e deixou claro que não quer conversa, que foi para a derrota, para colocar o Lula de joelhos. E aí o PT, que tem uma certa vivacidade ainda na sociedade, ainda que talvez nem tanto como no passado, e não é só o PT, o pessoal do PSOL, o pessoal de esquerda que às vezes é crítico ao governo, mas que está do lado da taxação, de taxar os super ricos. Então a Globo sentiu. Aliás, se faltasse alguma coisa, a Quest, o Instituto de Pesquisas Quest, apontou mais de 2 milhões de menções nas redes sociais, conseguindo reverter a narrativa sobre o IOF e colar no Centrão a pecha de amigos dos bilionários através desses vídeos e dessa comunicação que normalmente só a direita faz. E dessa vez a turma ligada ao Lula resolveu fazer. Na avaliação da Quest, a repercussão nas redes sociais fez parlamentares do Congresso Nacional pisarem no freio, né, e perceberem que tinham ido longe demais e pedirem arrego. O Hugo Mota pediu arrego para a Globo. Pediu, me ajuda aí, por favor, estou apanhando demais. Foi isso que aconteceu quando você junta todos esses pontos. Pediu arrego para a Globo e pediu arrego para o Xandão. Xandão, põe um freio aí e vamos conversar de novo. Mas só que o Hugo Mota que tinha descumprido o acordo, que isso fique bem claro. A dúvida que fica, e até na nossa equipe aqui no ICL, tem interpretações divergentes. Até que ponto que o PT e lideranças ligadas ao governo Lula participaram desse acordão lá em Lisboa com Alexandre de Moraes para colocar um freio nesta briga. Há quem veja envolvimento do PT, até o AGU, né, advogado-geral da União, está lá, se manifestou a favor desta decisão do Moraes. Já o jornal Valor, que é ligado ao Grupo Globo, diz que o Lula teria ficado aborrecido, a gente tem aqui a manchete do Valor, o Lula teria ficado aborrecido com esta decisão do Alexandre de Moraes. Eu tenho um entendimento de que para o Lula não foi uma derrota completa, adiou-se o conflito, mas não foi boa propriamente a decisão do Alexandre de Moraes. A decisão do Moraes é boa para o Centrão. O Centrão estava apanhando sem parar. Aí vem uma decisão que fala, vamos conversar, e obriga a conversar. Então a decisão do Alexandre de Moraes cria 2 problemas para o Lula. Primeiro, que o buraco no orçamento continua existindo. O Haddad propôs, sobe o IOF para que os ricos paguem a conta. O Xandão fala, cancela tudo. Então voltamos a ter o buraco no orçamento. Como é que vai se pagar essa conta? O risco é, cortem da saúde e da educação. O problema volta para o mesmo lugar onde ele estava um mês atrás. E o segundo ponto, a decisão do Alexandre de Moraes vem no momento em que, como nós acabamos de ver, a polarização das redes, pela primeira vez no Lula 3, é favorável aos setores progressistas e democráticos. Então, é um freio na hora em que, para o Lula, era melhor não frear, era melhor seguir adiante. Mas é uma interpretação que acho que a gente tem que esperar mais alguns dias para compreender tudo o que aconteceu neste caso. Falando no presidente Lula, ele já está no Rio de Janeiro, onde vai participar da cúpula dos BRICS. Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul e vários outros sócios que se agregaram ao chamado Sul Global, né? Hoje aconteceu uma reunião do Banco dos BRICS, que você sabe, é presidido pela ex-presidenta Dilma brasileira. O Lula participou do encontro e depois, ainda no Rio de Janeiro, num evento com petroleiros, Lula foi conciliador ao falar sobre a disputa com o Congresso Nacional. Vamos acompanhar a fala de Lula. Parece que tem uma guerra entre o governo e o Congresso. Deixa eu falar uma coisa, eu sou muito agradecido à relação que eu tenho com o Congresso Nacional. Até agora, nesses 2 anos e meio, o Congresso aprovou 99% das coisas que nós mandamos ao Congresso. Acho que nem no governo Sarney, acho que nem no governo Fernando Henrique Cardoso, acho que nem no governo de ninguém se aprovou tanto, nem no governo Bolsonaro.
se aprovou tanta coisa como se aprovou agora. Então, eu sou grato ao Congresso Nacional. Quando tem uma divergência, é bom. Sabe por quê? Porque a gente senta na mesa, vai conversar e resolve. O governo pensou uma coisa, o Congresso está pensando outra, nós vamos resolver isso numa mesa de negociação. É o Lula velho de guerra, né? Bate de um lado, assopra de outro. O Lula, nesse mesmo evento com os petroleiros, também reafirmou que é candidato em 2026. Olha a frase, abre aspas. Eles não sabem o que eu estou pensando. Eles, à direita, né? Eles não sabem. Então, se preparem, porque se tudo estiver como eu estou pensando, esse país vai ter pela primeira vez, com Z, um presidente eleito 4 vezes. Disse Lula. Pela primeira vez, teremos um presidente eleito 4 vezes. Ele reafirma que é candidato. Então, essa tese do Centrão, vamos enfraquecer o Lula para ele desistir da reeleição? O Lula jogou isso para escanteio. Bom, o Rio de Janeiro, como eu acabei de dizer, está sediando 2 eventos importantes dos BRICS, né? A 10ª reunião anual do Banco dos BRICS, presidido pela Dilma, e a cúpula dos BRICS, que está marcada para domingo, dos chefes de Estado mesmo, que deve acontecer a partir de domingo. O Lula, então, fica no Rio para participar disso tudo. Terá desfalques essa cúpula. O Xi Jinping não vem, presidente da China, e também o Vladimir Putin, da Rússia, não vem. O Putin vai participar de forma remota, ele tem uma questão aí com o Tribunal Penal Internacional. Lula é o atual presidente dos BRICS. Bom, quem está lá no Rio de Janeiro e acompanhou de perto a primeira reunião do Conselho Popular dos BRICS, ou seja, dos grupos populares ligados aos países dos BRICS, é o nosso repórter Lucas Rocha, que traz mais informações. Lucas. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Laura. O Rio de Janeiro já está em clima de BRICS. Começa nesse domingo a cúpula de líderes do BRICS, que vai reunir representantes dos 11 países que compõem esse bloco para tratar dos assuntos mais urgentes da agenda global. Em um momento de bastante tensão global, de crise do multilateralismo, com Donald Trump promovendo seus arroubos retóricos, promovendo guerras, o BRICS nesse momento se reúne tentando entender, inclusive, o seu próprio papel. Hoje eu estou aqui na sessão especial do Conselho Popular do BRICS, um órgão que foi criado no ano passado para permitir que movimentos sociais estejam dentro da institucionalidade do grupo e que possa apresentar propostas aos líderes. Eu conversei com a Judite Santos, que é uma das integrantes do Brasil nesse conselho, e ela falou sobre a importância dessa construção. Nós estamos realizando a primeira reunião, durante a cúpula de líderes, que é uma reunião onde vamos debater propostas do ponto de vista da sociedade civil, dos movimentos populares em especial, para que os líderes então possam negociar e considerar as propostas levantadas pelos movimentos populares. Por ser um evento organizado por movimentos sociais, a pauta doméstica também esteve bastante presente aqui nessa reunião do Conselho Popular. Tanto a deputada Marina do MST quanto o ministro Márcio Macedo, da Secretaria-Geral do governo Lula, responsável pela articulação do governo com movimentos sociais, falaram também sobre o plebiscito popular em entrevista ao ICL. Esse modelo de jornada atual, ele é muito doloroso para a classe trabalhadora, porque você não tem tempo para viver com a sua família, para fazer o seu lazer, para jogar o futebol, para fazer as suas convivências. Então é importante que possa ter tempo para as pessoas viverem. Por isso a importância de todo mundo procurar uma urna e votar pela taxação dos super ricos no Brasil e contra a escala 6x1, que oprime, que mata o conjunto da maioria dos trabalhadores. Esse plebiscito tem sido organizado para pressionar principalmente o Congresso a avançar com pautas importantes, como a taxação dos super ricos e o fim da escala 6x1. O Conselho Popular do BRICS vai até amanhã e já no domingo começa a cúpula de líderes. Rodrigo e Laura. Valeu, Lucas. Obrigado pela participação do Lucas com a gente, acompanhando a cúpula dos BRICS. Como você viu hoje, debates mais vinculados à sociedade civil organizada e esse foco no plebiscito popular contra a jornada 6x1 e pela isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000. O Lucas segue acompanhando e vai trazer mais informação para a gente ao longo dos próximos dias, especialmente na segunda-feira, com a participação dos chefes de Estado e do Lula na cúpula dos BRICS no Rio de Janeiro. Pessoal, uma notícia importante aqui, a Polícia Civil de São Paulo prendeu João Nazareno Roque, homem suspeito de facilitar um dos maiores ataques hackers ao sistema financeiro brasileiro em toda a história. É manchete lá no nosso site, hein? Tá aqui, ó. Se você quiser mais detalhes, tá lá no nosso site. Ele foi preso ontem na Zona Norte de São Paulo. É um outro hacker aí, dessa vez não tem a ver com política, é grana mesmo, hein? O ataque cibernético afetou pelo menos 6 bancos, causando grande alvoroço no mercado.
João era funcionário de uma empresa de tecnologia que presta serviços a bancos menores e fintechs, realizando operações financeiras com o Banco Central, entre elas o Pix. O acesso de João Nazareno Roque ao sistema sigiloso permitiu que outros hackers efetuassem o ataque para roubar mesmo. Laura Couto tem mais detalhes. Rodrigo, o desvio de ao menos 500 milhões de reais do sistema financeiro brasileiro aconteceu em menos de 3 horas. Os valores foram desviados por transferências via Pix, no que é considerado pela polícia como o maior golpe sofrido pelas instituições financeiras através da internet. A fraude aconteceu na madrugada do dia 30 de julho. Vale ressaltar que esse valor de 500 milhões de reais é referente a apenas uma das instituições financeiras entre as 6 que foram afetadas, mas o prejuízo estimado é de até 800 milhões de reais, Rodrigo. É isso, então... Está entre 500, mas pode chegar a 800 milhões de reais. 30 de junho, né, Laura? Você falou julho, mas foi um ato falho. 30 de junho foi o dia desse grande ataque que provocou esse prejuízo todo. Está preso o João Nazareno. Ele admitiu à polícia que ele vendeu por 15 mil reais a senha que permitiu a invasão do sistema da empresa onde ele trabalha e, com isso, um golpe multimilionário contra o sistema financeiro brasileiro. O Gilmar Palusa, pessoal, esse festival promovido pelo ministro do Supremo, Gilmar Mendes, virou uma festa em vários sentidos. O fórum em Lisboa levou 44 deputados em missão oficial de Brasília para a capital portuguesa. O que é um complexo de voltar a ser colônia, fazer esses encontros lá em Lisboa? Dentre os parlamentares, 30 deles solicitaram que a viagem fosse com ônus para a Câmara, ônus para você. Para mim, para todos nós. Ou seja, a casa vai arcar com as despesas, incluindo hospedagem, deslocamento, custos adicionais. É o parlamento que diz que está preocupado com o excesso de taxação, corte de gastos. Aonde? Promovendo esse festival. Olha lá o Hugo Mota, promovendo esse festival no Gilmar Palusa. Festival de gastos, né, Laura? Gasto é esse, né? Não faz sentido nenhum esse tipo de corte de gasto. Os deputados que pediram ressarcimento das despesas vão ser reembolsados depois da apresentação das notas fiscais. Por isso, a gente ainda não tem como estimar quanto que a viagem dos parlamentares para Lisboa custou aos cofres públicos. Entre os 30 deputados que solicitaram o reembolso dos valores estão o presidente da Casa, Hugo Mota, e o ex-presidente da Câmara, o Arthur Lira. Além desses 30 parlamentares, outros 6 senadores também vão ser ressarcidos pelo governo federal pelos gastos da viagem. Ano passado, a Câmara desembolsou mais de 600 mil reais para bancar as despesas das viagens para o Gilmar Palusa, Rodrigo. Além disso, um grupo de deputados federais decidiu esticar a permanência em Lisboa para ir à festa de aniversário do cacique do Centrão, Elmar Nascimento, deputado da Bahia. Então eles participam do Gilmar Palusa e ficam por lá para tomar um vinho lá em Lisboa. O líder do União Brasil vai comemorar o aniversário dele e convidou os coleguinhas de plenário, os coleguinhas de Centrão, para ir para a festa. Elmar está entre os deputados que pediram ressarcimento da Câmara para arcar com as despesas da viagem. É por isso que a ofensiva promovida pela esquerda está dando resultado. É esta gente aí que, em parceria com a Faria Lima, com a mídia, com a Globo, está tentando poupar os milionários, os bilionários, e dizer assim, não, corte gasto de educação, corte gasto de saúde. É esse povo. Então é importante seguir na campanha. O Alexandre de Moraes, eu até coloquei, a gente colocou aqui na nossa chamada, o Moraes virou um aliado oficial do Centrão? Parece que sim. Tem até alguma coisa aí relativa à candidatura já para 2026. Mas não tem que interromper a ofensiva progressista nas redes. Tem que taxar os milionários e tem que cobrar o Centrão. Bom, o STF já se prepara para reagir caso algum aliado de Bolsonaro vença as eleições. Bate na madeira aí, bate na madeira 3 vezes, eu não tenho madeira aqui, mas caso algum aliado de Bolsonaro ganhe as eleições e conceda indulto presidencial ao ex-mandatário que deve ser condenado no Supremo. Laura Couto tem mais informações. Rodrigo, alguns ministros do Supremo, ouvidos pela coluna do Paulo Capelli, do portal Metrópolis, avaliam que o perdão ao Bolsonaro vai ser considerado inconstitucional se for concedido por nomes como Eduardo Bolsonaro, filho do ex-presidente, o Tarcísio de Freitas, atual governador de São Paulo, e o Ronaldo Caiado, governador de Goiás. E que todos os 3 se mostram favoráveis a essa anistia, esse indulto ao Bolsonaro. A Corte planeja anular o eventual indulto com base na mesma justificativa usada para derrubar o perdão concedido ao ex-deputado federal Daniel
Daniel Silveira quando Bolsonaro era presidente e concedeu o indulto a ele. Na época, em 2023, o STF derrubou esse indulto por considerar um vínculo de aliança política entre os dois. Muito bem, importante atualização. Então o STF já manda recado, indulto não. Audiência pública, o ministro do Supremo, melhor dizendo, Gilmar Mendes, convocou uma audiência pública para o dia 10 de setembro para discutir o importante tema da pejotização que interessa ao trabalhador brasileiro. Gilmar justificou que o tema tem relevância econômica e social, já que a pejotização se tornou uma prática comum entre empresas de diversos portes e diversos setores. Em abril deste ano, o ministro suspendeu a tramitação de todos os processos que discutem a pejotização e agora deve haver essa audiência pública que nós vamos acompanhar aqui pelo ICL para debater melhor esse tema. Pejotização, entre outras coisas, atrapalha a previdência social. Quem é pejotizado muitas vezes não colabora com a previdência social e gera um buraco cada vez maior na previdência social. Eu vou para uma outra nota aqui rápida. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça, CCJ, Paulo Aze, do União Brasil, deve atender a pelo menos um dos pedidos da Carla Zambelli, deputada foragida, na representação em que ela tenta evitar a perda de mandato. Zambelli fugiu para a Itália depois de ser condenada pelo STF a 10 anos de prisão por ter agido em parceria com o hacker Walter Delgatti. Laura Coccio. Rodrigo, em entrevista ao Igor Gadelha, do Metrópolis, o Paulo Aze, que é o advogado da Zambelli, disse que não vê impedimento para a deputada se defender da comissão via videoconferência, como já foi feito em outros casos. Esse pedido foi feito pelo advogado dela na última quarta-feira, Rodrigo. Pois é, então ela está foragida e vai poder se defender, vai ser um escândalo total, né? É tipo bandido escondido participando de uma conferência oficial com o Congresso. Eu nunca vi isso. É desmoralização completa da CCJ. Vamos uma notícia rápida aqui, internacional. A Rússia fez hoje o maior bombardeio contra a Ucrânia desde o início da guerra. Segundo o governo ucraniano, as forças russas lançaram 539 ataques com drones e 11 bombardeios com mísseis contra a capital ucraniana, Kiev. Laura Coccio. Essa nova ofensiva da Rússia, Rodrigo, aconteceu um dia depois do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, conversar por telefone com o Vladimir Putin, que é o presidente da Rússia. O Trump disse à imprensa que a ligação de ontem não alcançou nenhum progresso. A conversa durou quase uma hora e o Putin insistiu que a Rússia não vai abrir mão dos seus objetivos. Esse conflito tem se escalado dia após dia, com direito ao aumento de uso de armas químicas, inclusive, Rodrigo. Temos que seguir acompanhando isso. É um conflito que o Trump prometeu acabar com ele e não consegue, não tem força para isso. Em resposta ao genocídio promovido por Benjamin Netanyahu em Gaza, o assessor internacional da Presidência da República Brasileira, Celso Amorim, disse hoje que o governo Lula não deve aceitar a indicação de um novo embaixador por Israel. Importante, hein? O Brasil sobe um tom aí contra Israel. A declaração foi dada numa entrevista ao jornal Folha de São Paulo. A gente tem aqui a manchete em que o Celso Amorim fala exatamente sobre isso. Não quer manter relações muito próximas com Israel. Está aqui, ó. Defende relação mínima com Israel. E diz que o Brasil não deve aceitar novo embaixador. O Celso Amorim disse: a posição correta hoje, na minha opinião, é a gente entrar como parte, inclusive, na ação promovida pela África do Sul por genocídio contra Israel. Então o Brasil sobe um tom, através da fala do Celso Amorim, contra o governo genocida de Benjamin Netanyahu. Não vai romper relações, mas vai esfriar relações mínimas com o Estado que promove o maior genocídio do século XXI. O corpo de Juliana Marins, a brasileira que morreu ao cair de uma trilha no Monte Rinjani, na Indonésia, foi velado hoje em Niterói, região metropolitana do Rio de Janeiro. A morte da Juliana deve ser um dos temas, inclusive, do encontro entre Lula e o presidente da Indonésia, que virá ao Brasil para participar da cúpula dos BRICS. Depois deve ter um encontro privado não, né? Público, mas um encontro só dos dois, Lula e o presidente da Indonésia, e deve ser um dos temas a morte da Juliana Marins. Triste demais essa história, né? Eu quero, por último aqui, Laura, fazer uma lembrança para o pessoal que presta ProUni, né? Terminam hoje as inscrições para as bolsas de estudo do ProUni. Que pede, né, participação no ProUni para o segundo semestre de 2025. As vagas são destinadas aos candidatos que tenham participado da edição do Enem em 2023 ou 2024, que não tenham zerado a redação e que tenham alcançado nota média igual ou superior a 450 pontos nas 4 áreas de conhecimento. As inscrições para as bolsas do ProUni, ou seja, para você estudar sem pagar totalmente ou parcialmente, são bolsas parciais ou totais, você deve fazer acesso único
.mec.gov.br/ProUni. É via digital para pedir bolsa. Você pode avisar seu filho, seu sobrinho, amigo, enfim, se tiver algum conhecido, que eu hoje termino as inscrições para as bolsas do ProUni. Laura, obrigado mais uma vez. A gente termina mais uma semana. Sextou, Laura. Obrigada, Rodrigo. Bom fim de semana para você e todo mundo que está nos assistindo e ouvindo. É isso, tem o pessoal das rádios que nos acompanha aqui. Bom fim de semana. Você sabia, pessoal, que o ICL tem uma loja oficial? souicl.com.br, uma loja online com produtos exclusivos do ICL. Está aqui na tela, né? Se você quiser entrar, comprar camiseta, tem muita coisa bacana lá, comprar livro, camiseta, vários produtos. Comprar na nossa loja oficial é uma das formas de apoiar o jornalismo independente e nos ajudar a seguir nessa missão de levar informação de qualidade para o maior número de pessoas. souicl.com.br, lembrando que quem já é assinante de qualquer produto ICL tem desconto exclusivo para comprar os produtos na loja do ICL. Valeu, pessoal. Chico Sá e Roberta Garcia chegando para o N2. Daqui a pouco eu estou por lá também. Um ótimo fim de semana. O ICL Urgente volta na segunda-feira. Na loja Sou ICL você encontra camisetas, canecas, mochilas e bonés que carregam ideias. Produtos com propósito para quem acredita em justiça, consciência e transformação. Vista, use, leve a luta com você. Acesse souicl.com.br e escolha o que representa você. ICL, souicl.com.br, tá tudo lá. Eu vou passar a vida fazendo o quê? Mantendo o meu padrão? Eu acho que a vida tem alguma coisa a mais para valer a pena. O privilégio da classe média é reproduzir o conhecimento legítimo, as boas universidades, línguas estrangeiras. Filosofia é amizade pela sabedoria ou amor ao saber. O ser humano é um ser de desejo, não tem limites. Aqueles que lutam pela vida lutam por Jesus, ainda que nele não tenham fé. We don't have a sharing of wealth, sharing of power, and sharing of status, even a sharing of dignity. The events of 1945 led to the establishment of the Doomsday Clock. With the question of capitalism's tendency. Noi produciamo una ricchezza crescente, ma qual è il problema dell'economia? I am the eldest daughter, boxing legend Muhammad Ali.